Boa noite, 21 horas mais 35 minutos. Acabei de terminar uma live no outro perfil que eu tenho, chamando a atenção das lideranças da cidade que eu moro. Agora eu queria falar com você aqui, nesse perfil. Você que quer ouvir uma palavra diferente nessa noite, já está escrita aí na descrição, descrita aí na parte superior, que eu quis dizer. Enfim, Hebreus 5, do 11 ao 14 e capítulo 6, versículos 1 ao 3. Presta bem atenção. Aqui o escritor ele queria, talvez, querer se aprofundar mais a respeito da mensagem que ele estava passando, né? Um sermão escrito, né? Mas ele se deparou com uma barreira que era a falta de amadurecimento do povo, né? Irmãos, eu tô sem camisa, tô descabelado porque eu vim fazer a outra live já indignado de muita coisa que eu tava vendo e já tava indignado, não aguentava ficar aqui vendo live de culto sem falar nada. Então eu vim aqui para poder edificar. E aí, como eu estava dizendo, o escritor ele se deparou com essa barreira que era a falta de amadurecimento do povo. O povo, trazendo para os nossos dias de hoje, o povo estava há muito tempo esquentando banco de igreja e não crescia, né? E atrapalhava até para a frutificação do corpo e do reino de Deus. Vamos lá. Hebreus 5, do 11 ao 14, diz assim: do qual temos muito que dizer. Ele está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Do qual temos muito que dizer de difícil interpretação. Difícil interpretação não é impossível, para começo de conversa. Porque vocês se fizeram negligentes para ouvir. Negligência, preguiça, ser tardio para ouvir. São várias traduções aí, né? Mas a ideia que está aqui é que esse povo teve tempo para estudar a palavra. Esse povo teve tempo para buscar a face do Senhor. Esse povo teve tempo para crescer. Esse povo teve tempo de se edificar na presença de Deus, crescer espiritualmente. Esse povo teve tempo para isso. Mas o escritor dá essa ideia de que eles foram negligentes, preguiçosos ou tardios, dependendo da tradução que se lê. Aí ele continua no 12: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda se necessitam que os torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E se haverão feito tais que necessitam de leite, não de sólido mantimento. Quer dizer o quê? O povo já devia estar sabendo de Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Não tudo, mas tendo uma boa bagagem já para poder instruir outras pessoas que estavam chegando. Já deveriam ter uma bagagem espiritual e uma experiência com Deus a tal ponto de poderem acolher outras pessoas que estavam chegando à congregação, né? Instruir, até auxiliar, mesmo sendo obreiro. Esquece negócio de cargo, gente. Esquece negócio de cargo. Reino de Deus existe dons e ministérios que você pode exercer sem cargo nenhum dentro da igreja. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa de carteirinha. Enfim. O povo não estava nem aí para amadurecer. E ele continua dizendo que era necessário eles voltarem para o beabá da palavra. O beabá de Bíblia. E o problema é que a forma como o escritor está querendo dizer é que eles ficavam só ali. Só nesse banho-maria,
nesse cafezinho pequenininho, nessas mesmas pregações, nessas mesmos tipos de falas, não se aprofundavam na presença de Deus. As pessoas, me parece também que não tinham uma experiência com Deus mais aprofundada. Era necessário eles evoluírem. Mas o escritor se viu na necessidade de ter que falar do beabá da palavra tudo de novo para ele poder explicar até o ponto de onde ele queria chegar para continuar a explicação que ele começou, que era sobre Melquisedeque. Mas isso aqui serve para nós no dia de hoje, que às vezes nós queremos avançar a doutrinação um pouco mais à frente e as ovelhas não estão acompanhando porque se acostumaram a ficar ali no ralinho. Isso me lembra Ezequiel, vamos lá, 47, a torrente das águas purificadoras, que eles andavam 1000 côvados para frente, ele andava 1000 côvados para frente, Ezequiel se aprofundava cada vez mais nas águas, chegou um ponto que ele não podia mais atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, Ezequiel 47:5. O povo não queria se aprofundar igual Ezequiel se aprofundou, mergulhar nas águas do Espírito Santo, na palavra de Deus. Se envolver com as coisas do reino, o ministério qual Deus chamou cada um individualmente. Aí continua no versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, da justiça, porque é menino. Temos muito menino. Liderança que está me assistindo aqui, eu vou falar o que eu já falei na live lá no meu outro perfil, vou falar para as lideranças que estão me assistindo. Presta bem atenção, liderança. Aproveita que a família inteira está aí, a família brasileira está toda dentro de casa. Enche de palavra de doutrina para a família. Tem muitos jovens precisando de uma palavra aí. Tem muitos jovens que estão a um triz assim de entrar no caminho do crime, dos vícios. A contrair uma DST aí da vida. Tem casais que estão precisando de uma palavra sobre casais, casamento, relacionamento cada vez mais estreito e no sentido também da família como um todo. Pais que não falam com filho, filho que não fala com pai, irmão que não fala com irmão. Às vezes o marido não fala com a esposa direito, nem a esposa fala direito com o marido, mas dentro da congregação tá tudo bem, tá tudo certo. Só que dentro de casa o pau tá quebrando. Então aproveita que a família brasileira está dentro de casa e lança a palavra para eles. Agora eu estou falando para a gente aqui de todo o Brasil. Então aproveita. Lança a palavra aí para ministros que estão relaxados na obra. Essa é a hora de chamar a responsabilidade aí, que está todo mundo prestando atenção. Não tem para onde correr, nem para lá, nem para cá, para pegar água, para fazer isso, para fazer aquilo. Essa é a oportunidade. Que a ouça que deixe de ouvir, faz a sua parte de liderança. Tem palavra para senhoras, para senhores. Né? Tito capítulo 2, já li bastante coisa aqui na outra live, só citei na verdade as referências. 1 Timóteo capítulo 2 do 9 ao 15. Tito capítulo 2 do 1 ao 10. Para a família, Efésios 6 capítulo 6, versículo 1 ao 9. Colossenses 3, 18 ao 22. Sobre casais, 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 7. E várias outras passagens, por exemplo, sobre união, sobre o corpo de Cristo. João capítulo 17 é um exemplo. E várias outras referências. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22. O fundamento dos profetas e dos apóstolos. Né? Tem como base a pedra fundamental de esquina, que é Jesus Cristo. Isso eu já li na outra live, eu estou aqui agora para você que não assistiu a outra. Enfim, voltando para a palavra de Hebreus, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é o seguinte: os perfeitos aqui não significa que é a pessoa que não vai errar mais, não é isso. Os perfeitos são aqueles que têm o sentido espiritual aguçado para discernir o bem do mal.
E isso só se adquire com experiências com Deus. Então a gente tem que ter experiências com Deus. Oração, palavra de Deus, conhecer. Sermos sensatos, abertos, totalmente no nosso aposento, poder falar abertamente com Deus, sem medo disso ou daquilo, abrir com Deus e falar, né? Sobre os nossos próprios pecados, nossas próprias falhas, nossos erros, nossos defeitos, nossas fraquezas, tudo. E é dessas palavras que vão nos edificar e vão trazer experiência com Deus. E também, não só oração e palavra, mas aprender a sofrer pela palavra, aprender a sofrer pela obra, aprender a sofrer pelo evangelho, aprender a esperar, aprender a não escandalizar o evangelho. Tudo isso é experiência com Deus. Né? Eu vim falar live aqui, eu não venho falar palavra para amaciar ninguém, eu venho falar a palavra de Deus. Se as pessoas não quiserem, não precisa nem ficar. Se você quiser que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, você procura outra live. Né? Eu tô pelos dois perfis agora, né? Enfim. Aí indo para o capítulo 6 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Vamos lá. Não lançando de novo, deixando os rudimentos, ou seja, deixando o beabá. Vamos dar o próximo passo. Vamos dar o próximo passo. Já falamos sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Já falamos sobre ressurreição. E aqui, como capítulo 6, versículos 1 e 2, dizem que o que é esse beabá? Né? Já falamos do arrependimento de obras mortas, já falamos da fé em Deus, já falamos da doutrina dos batismos, já falamos da doutrina da imposição de mãos, já falamos da ressurreição dos mortos, já falamos do juízo eterno. Pois bem, agora vamos partir para o próximo passo. Vamos para as profundezas de Deus, vamos buscar mais. E é isso que eu queria trazer para a edificação dos irmãos. E ele finaliza dizendo: isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, nós vamos voltar para o beabá da palavra se Deus permitir. Se chegar alguém aqui que ficou um pouquinho para trás no ensinamento, a gente volta de novo, dá uma pincelada e vamos para frente. Vamos aprofundar na palavra, na oração. Vamos aprofundar, fazer as pessoas terem experiências com Deus, com o Espírito Santo. Pois bem, era isso que eu queria trazer de edificação para vocês. No mais, eu queria dizer para a gente sair desse ralinho. Sair desse ralinho. Sair desse reteté. Desse reteté a ralo. Se quer falar língua, fale língua. Mas tem que ter interpretação, gente. Tem muita bagunça em muitas congregações. Você quer exercer o dom espiritual? Exerça. Mas dê uma passada em 1 Coríntios capítulo 14, dá uma lida lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, tem que ser de acordo com o que Deus deu, não é com o que você quer. 1 Coríntios 14, 32, o espírito dos profetas seja sujeito aos próprios profetas. A gente tem que ter controle. Controlar o nosso próprio espírito para a gente não avançar demais do que a gente deve. Sobre falsas profecias, Jeremias 23, Ezequiel capítulo 13, a briga de Jeremias com Ananias, Jeremias 28, várias outras, 2 Pedro capítulo 2. Agora, tem 300 passagens sobre falsa profecia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 João capítulo 4, versículo 1. E tem várias outras passagens sobre falsa profecia. Temos que instruir o povo, gente. E temos que sair desse reteté ralo, desse evangelho ralo. Sempre as mesmas pregações. Sempre os mesmos louvores, gente. Vem aqui pro culto da não sei que lá, da vitória, o culto de fogo, o culto não sei que lá, e o culto não sei que mais lá. Tem que fazer culto público, já que o povo não vai na EBD, tem que fazer culto público com palavra em cima de palavra, exaustivamente. Neemias capítulo 8, versículo 5 ou 6, se não me engano, o povo lia a palavra
Leu a palavra, às vezes leu a palavra de 6 horas da manhã até meio-dia, o povo não se cansava, pelo contrário, chorava, estava contrito perante a Deus. Por causa da palavra de Deus convencendo. Quer louvar? Louva, mas o louvor tem que ter palavra. O louvor tem que ser carregado de palavra. Tá aí a harpa cristã, à vontade. Temos mais de 600 hinos. Só palavra do começo ao fim. Enfim, nós precisamos da palavra. Vamos sair da mesmice, gente. Vamos sair desse culto requentado. Sempre as mesmas palavras, gente. Se eu for aqui enumerar, tem palavras que eu vou citar algumas palavras aqui que provavelmente, pelo menos uma vez na sua congregação, você vai ouvir essa semana. Vamos lá. Êxodo 14:14. Se eu pelejar por vós calareis. Salmo 46:10. Aquietai e saber que eu sou Deus. Você provavelmente vai ouvir essa semana em algum culto da sua congregação aí pelas lives aí, como a gente está de quarentena, você vai ouvir. Mas você já costuma ouvir antes disso. João 16:33, né? Tenho dito isso para que tenhas paz. Não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai ouvir isso. São sempre as mesmas palavras, né? Salmo 46 de novo, 46:1, né? Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. 125, olhar para os olhos. Tanta palavra que você vê repetida. Eliseu multiplica o azeite da viúva, 2 Reis 4. Você praticamente toda semana você ouve isso. Não é que a palavra se renova todo dia, nós sabemos disso. Mas a exposição dessas passagens são praticamente as mesmas exposições. O Espírito Santo ele pode usar milhões de vezes a mesma passagem para falar de diversas formas diferentes. Mas as exposições dessas passagens são sempre as mesmas exposições. É isso que eu quero dizer. Porque se não pudesse repetir uma hora e acabar a Bíblia, ninguém ia pregar mais a Bíblia, porque já esgotou. Não é isso que eu estou querendo dizer. Usam sempre as mesmas passagens com as mesmas exposições. É isso que eu quero dizer. Então vamos sair dessa mesmice, gente. Vamos sair dessa mesmice. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Vamos crescer, vamos edificar, vamos frutificar no reino de Deus. Primeiro nós vamos nascer de novo. A gente precisa nascer de novo a cada dia. Depois nós vamos aprender com Deus, o tempo que tiver que aprender. E depois a gente pega uma obra nas nossas mãos, com carteirinha de ministério ou não. Mas nós vamos ser corpo, onde a gente estiver. Não é só dentro do quadrado da congregação, no mundo onde a gente vive. Começar pela nossa redondeza. É isso que a gente precisa, crescer espiritualmente. Sermos amigos de Deus, pessoas que conversam com Deus o tempo todo, estando ligadas no seu espírito. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus.